Olha só a imagem aí, olha a imagem, bota a imagem para nós aí. Imagem, operação da Polícia Federal. A gente está acompanhando desde ontem, pela porta da Polícia Federal, uma operação que está sendo realizada, né? Aqui no Brasil, fora, já mostramos ontem aqui, inclusive, bens apreendidos no valor de quase R$1 bilhão aí de reais das quadrilhas. Guilherme Rivaloli, e a ação continua, 37 aeronaves apreendidas nessa operação, Riva. Agora você imagina o tamanho dessa quadrilha. Nós estamos falando entre helicóptero e avião, 37. Quanto que custa um avião? 2, 3, 4, 5, 6 milhões de dólares? Tem avião que custa mais de 20 milhões de dólares. Essa quadrilha tinha 37. E o chefão, Jasso? É isso que nos chama a atenção. Quem era um dos chefões? Espera aí que nós vamos pontuar para você. É um libanês que já tem enrosco lá no Paraguai. O nome dele é Assad Khalil. Ele já tem enrosco no Paraguai. Ele tem uma condenação lá por promover um atentado em cima de um senador. Você vai se lembrar dessa imagem, não tem muito tempo. E esse senador só não foi morto. Esse homem aí, ó, que está aparecendo na tela agora, é um dos cabeças do negócio. E lá ele só conseguiu escapar vindo para o Brasil, chegou na cidade de São Paulo, mas tem condenação lá no Paraguai. O senador só escapou porque tem os seguranças. Esse homem foi preso em São Paulo. Aí você se pergunta, mas ô Riva, o que é que ele está fazendo aqui no Brasil se ele tem uma condenação no Paraguai? O Supremo Tribunal Federal não autorizou a extradição dele para o país vizinho. De novo, não é a primeira vez que o STF faz isso. Os acordos entre Brasil e Paraguai são de 1922 e 1925. E está escrito lá. Se o país que está pedindo, ele tem uma condenação a pagar, ele tem que ser mandado para lá. Mas como ele também tem enrosco na justiça aqui do Brasil, o que o STF falou? Não. Primeiro ele vai pagar o que deve aqui. Depois ele vai embora. Só que, Jason, ele era o líder dessa quadrilha. Esse libanês que conseguia fazer a ponta entre o Oriente Médio, principalmente a Arábia Saudita, a Europa e aqui o Paraguai. Era ele que fazia esse jogo de manda, busca, leva e traz a droga. E olha só, dinheiro, bens apreendidos aqui no Brasil, aqui no Paraná, Santa Catarina, né, em vários estados. Nordeste. Nordeste, inclusive, e também Espanha, Portugal. Portugal, uma van com 11 milhões de euros. E parece, inclusive, Guilherme, que tem aí, inclusive, gente, agente de segurança, ou seja, policial, que estaria comandando e coordenando isso lá em Portugal. Vamos pensar o seguinte, qual era a base dessa quadrilha? A base dessa quadrilha, doutora Márcia, a base era Portugal e Espanha. Eles tinham lá na Espanha um quartel-general, aquela casona que a gente avaliou aqui em 13 milhões de reais. Lembra que nós falamos dela? Aquela casa de 2 milhões de euros? Lá era o Porto Seguro. Em Portugal era o centro de distribuição. E pasme, doutor. A primeira linha de investigação aponta o seguinte: o líder dessa quadrilha no mundo inteiro, que abastecia mais de 7 quadrilhas aqui no Brasil, um militar que está em Portugal e na Espanha. Ele fica pulando entre os dois e é procurado nesse momento, doutora. Essa equipe, né, é muito grande, muito forte, muito bem organizada. E se empremeia em diversos lugares, tanto polícia quanto política, enfim, de forma a manter o poder deles, né? Mas parece, doutora Márcia, que agora a Polícia Federal encontrou o fio da meada, né? Achou esse fio da meada que agora parece que vai levar aonde vai levar, a gente não sabe. Encontrou-se a porta de entrada. A gente já teve surpresa. E com essa porta de entrada se escancarou o funcionamento dessa quadrilha. E, nesse momento, com a principal forma de combater é exatamente a retirada de bens, de valores, para quê? Uma gíria policial que a gente usa, quebrar as pernas da quadrilha. E o delegado, inclusive, o Luiz Stiglin, contou, né, que essa mega operação ainda vai render mais prisões e investigações, porque a Polícia Federal conseguiu acessar o controle de informática da quadrilha. Escuta aí. Quando você deflagra uma operação como essa, quando você descapitaliza a organização criminosa, você identifica núcleos financeiros. E quando você aplica o inesperado e chega até a cúpula da organização criminosa e tem acesso aos dados, à informática deles, você tem uma operação para muitos anos, muitas fases, e você pode chegar muito, muito mais longe. Pois é, o que tudo indica, Guilherme Rivaloli e doutora Márcia Marcondes, que a gente pode ter aí um desenrolar, inclusive,
parecido, né, com o que fez a Lava Jato, que Exato. achou o fio da meada e a partir dali a coisa só cresceu. Bom, a gente tinha um caderninho antigamente. É. Essa quadrilha, quando ela tá... Essa grande quadrilha, uma das quadrilhas no Brasil abastecidas é aquela que domina as cadeias. Quando eles estão lá dentro é no caderninho. Mas é aí o seguinte, e acho que a doutora Márcia pode nos ajudar muito nisso, eles acionaram planilhas, nomes, documentos, troca de informações e, acima de tudo, quem fazia o quê, e estava tudo descritinho, doutora, no computador. A senhora com 30 anos de polícia sabe. Um técnico de informática agora, uma perícia bem feita, derruba essa quadrilha, nós vamos ter uma operação atrás da outra a partir de agora. Acredito que anos de operações, né? Por quê? Porque à medida que você vai entrando nos terraços, vai se entrando nas várias fases, vai se vendo mais fundo aonde isso chega. Então, acho que a gente ainda vai ter muita surpresa pela frente. O apartamentão Balneário Camboriú, é isso aí que eles faziam, né, Jasso? Isso que nos chama a atenção, era para ostentar. Gente, 1 bilhão de reais. É mais ou menos o que a cidade de Maringá tem para gastar um ano inteiro, eles tinham na quadrilha. Olha o tamanho disso. Mas não só para ostentar, como também o mecanismo de lavagem de dinheiro. Isso, porque lavar. esse dinheiro passa a entrar de forma, digamos assim, formal, né? Esquenta, né? Exatamente, dá aquela esquentadinha, porque mesmo que se perca algum valor, o esforço que foi feito para conseguir esse valor não tem problema nenhum. Então temos isso também. Foi identificado, não faz muito tempo também, inclusive postos, né? Linha de postos. Combustíveis. De combustíveis e tal, que eles usavam para esquentar esse dinheiro. Agora, Jasso, um alerta a gente estava fazendo aqui ontem, acho que você vai se lembrar disso, a doutora também. Gente, se a Polícia Federal fez esse serviço de inteligência, nessa base de dados hoje integrada que tem no Brasil, as polícias estaduais vão ter que prestar atenção. Nós falamos isso aqui ontem, São Paulo, Paraná, onde houve essa operação. O que é que acontece hoje na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo? A cidade está sitiada, o comércio está fechado, as pessoas não estão saindo de casa, a cidade está fechada porque o bicho está pegando entre integrantes de parte dessa quadrilha e a polícia nesse momento que trocam tiros. Por quê? Eles precisam levantar a grana de novo. E como é que levantar rápido? Explodindo o banco, explodindo caixa forte, carro forte, que é o que eles voltaram a fazer já.